gente tem a direção de, quando as crianças ficam aqui no dia de ceia, a gente trazer uma palavra que, se as crianças entenderem, todo mundo entende, né? Isso é o que o Jamê fala, né? E eu tenho aprendido. E eu vou contar uma história para vocês. Vou tentar contar uma história. Sabe que eu, com 3 filhos, né? Um com 16, outro com 13 e outro com 3, eu tenho voltado a aprender a contar histórias. O José, volta e meia, está pedindo para eu contar uma história para ele. E aí eu conto as histórias da Bíblia, aí tem horas que eu invento umas histórias diferentes, e ele fica todo empolgado, né, para saber. Uso o nome dele, daí eu falo, era uma vez, há muito tempo atrás. Então hoje eu vou contar uma história para vocês. Vamos abrir a palavra em Lucas 15. E essa história é baseada nessa parábola. Lucas 15, do versículo 1 ao 32. Um pouquinho longa, né? Mas nós vamos dividir assim. Nós vamos ler o versículo 1 a 3, e depois do 11 até o 32, tá? E eu vou cortar um pedacinho aqui. Amém? Todos abriram? Vamos lá então. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo... Agora vamos lá para o 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos,
sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Se a gente for ali para o começo, para Lucas 15, do 1 a 3, nós vamos ver que Jesus estava aqui falando para dois grupos, certo? Um grupo era dos pecadores e dos publicanos. E o outro, vocês podem ver ali, que eram os religiosos, os fariseus. Ou seja, Jesus estava ali falando para as pessoas rebeldes, que viviam uma vida louca, né? Que não queriam saber de Deus. E ao mesmo tempo Jesus também está falando para pessoas religiosas. Pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus. Pessoas que buscavam cumprir as 613 ordenanças que existem na palavra. Ou seja, pessoas que julgavam Jesus e julgavam aqueles que não seguiam a palavra. Por quê? Porque eles seguiam as regras. Eles buscavam fazer tudo que era certo. E eles olhavam para os pecadores, para os publicanos e falavam: esse povo não quer nada com Deus. Esse povo não quer seguir a lei, não quer fazer nada. E é interessante porque então Jesus começa a contar uma história de um pai que tinha 2 filhos. E eu sei que aqui nós temos pais e temos filhos. Então eu gostaria de contar uma história real para vocês. Agora, a história de um jovem que cresceu na igreja. Cresceu numa família e costumava ir na igreja todos os domingos, desde pequeno. Apesar de não entender, muitas vezes, aquilo que era dito na igreja, a mãe e o pai sempre estavam lá: domingo nós temos que ir para a igreja. Domingo nós temos que ir lá, participar, falar com Deus. E esse jovem cresceu nesse meio. Estudou num colégio cristão, católico. E quando tinha cerca de 13 a 14 anos de idade, a idade de alguns que aqui estão, foi convidado para participar de um retiro. E ele nem sabia o que era um retiro, porque nunca tinha participado de um. Aí as pessoas falaram: um retiro é um lugar onde você vai passar um final de semana buscando a Deus, rezando, buscando falar com Ele, tendo um tempo de comunhão com outras pessoas. E ele achou aquilo interessante e foi. Foi para um lugar diferente, com pessoas diferentes, jovens, a maioria na faixa etária dele. E dentro desse retiro, com as palavras que ele ouvia, que ele fez uma oração para Deus. Porque ele tinha muitas dúvidas. Ele tinha muitos questionamentos em relação a Deus.
uma maneira que ele nunca tinha ouvido Deus. De uma maneira que nos 13, 14 anos de vida dele, muito terminou aquele momento, foram algumas horas, ele saiu perguntando para as pessoas, olha, aconteceu uma coisa comigo, você pode me explicar o que que é? Mas ninguém sabia explicar para ele o que tinha acontecido com ele. E aí terminou esse retiro, esse jovem foi para casa, cheio do Espírito Santo, mas sem saber que aquilo era o Espírito Santo. E ele viveu aquela semana intensa, esperando o próximo domingo, onde ele iria para a igreja, e ele falou, eu quero sentir de novo isso. Mas ele foi para a igreja no domingo e não sentiu nada. E foram se passando os dias, e aquele fogo foi apagando. E aí esse jovem pensou que isso era coisa da cabeça dele, que era um sentimento que ele tinha tido, que aquilo foi uma forte emoção, e continuou vivendo a vida dele por mais um tempo. Passaram-se uns 3 anos, esse jovem voltou a ser convidado para outro retiro, e foi, na expectativa de que iria acontecer com ele a mesma coisa que tinha acontecido. Mas não foi do dia para a noite. E aí, envolvendo com o mundo. Abri uma empresa, tive sucesso, e a pior coisa que tem uma pessoa nova é ter dinheiro, né? Porque você acha que você pode tudo. E realmente, consegui comprar meu primeiro carro, consegui investir. Não era mais o filho do
do papai. Eu tinha minha vida, minha independência. Fui me afastando cada vez mais dos meus pais. Até que passaram-se algum tempo, me envolvi num relacionamento. Quase 4 anos, quase casei. Cheio de briga, frustração, mentira, engano, traição. Pensa numa vida opressora. Nesse período, meus pais se separaram. E eu afundei na bebida. Bebia praticamente todo dia. Tinha uma pizzaria, então para mim era muito fácil beber. Tinha uma chopeira disponível 24 horas por dia. Pensa, para um cara que bebe, você tem uma chopeira. E troquei o dia pela noite, que o pessoal fala, né? Era até altas horas na balada. Como a minha empresa era uma pizzaria, só abria às 6 horas da tarde, eu podia dormir até tarde. E foram anos assim. Anos, anos e anos. Vivendo uma vida miserável. Tinha noites que eu chegava em casa. Para quem sabe onde eu moro, no prédio, não tem elevador, são 2 andares até chegar em casa, 3, 4 lances de escada. Tinha noites que eu chegava em casa e não conseguia subir a escada. Eu tinha que me ajoelhar e subir a escada de casa, engatinhando. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje e falam isso: Jaime, você viveu essa vida? Eu vivi essa vida. E nesse tempo, quando minha mãe se separou do meu pai, minha mãe teve um encontro com Jesus. E nesse encontro minha mãe começou a ir na igreja todo dia. Se converteu numa Maranata, não sei se vocês já ouviram falar da Maranata. Aí passou a usar vestido, cabelo preso. Aí você imagina, era um prato cheio para os filhos soberbos e orgulhosos. Falar, lá vai a crentinha para a igreja mais uma vez. E minha mãe ia, todo dia. E a gente ficava vendo aquilo. E ela convidava a gente para ir na igreja. E é claro que a gente não queria ir, por quê? Porque a gente tinha o estereotipo que o crente era aquilo. Passaram-se algum tempo. E normalmente nós chegávamos épocas de festas como agora, né? Que é natural isso acontecer. Você chega para sua mãe: mãe, o que você quer ganhar de Natal? E a minha mãe falava assim: eu não quero ganhar nada. Só quero que vocês vão na igreja comigo. Era o presente dela. E a gente ia. Mas eu ia com o coração fechado. E às vezes, você está aqui assim hoje. Alguém te convidou e você veio mais por obrigação do que por vontade. E foram alguns anos assim. Até que o Ivan, em 98, 99, também se converteu. E aquilo ali para mim foi um balde de água fria. Porque a gente que julgava a minha mãe, que falava que ela era uma bitolada, que os crentes tinham feito lavagem cerebral na vida dela, na cabeça dela. De repente eu vejo meu irmão no mesmo caminho.
E aí meu irmão começa a falar de Jesus. Jesus para cá e Jesus para lá. E eu olhava para a vida dele e falava: você vem me falar de Jesus depois de tudo que você já fez? Porque eu sabia dos podres dos meus irmãos. Eu sabia tudo. Ou não? Você não sabe dos podres da tua família? Você sabe dos podres da tua família. Aí quando o irmão teu se converte e começa a falar de Jesus, você fala: ah, lá vem o santinho. Agora não pode fazer nada, né? Tá, é só Jesus para lá e Jesus para cá, né? Então, eu estou contando essa história para vocês porque eu vivi os dois lados da moeda. E o que é interessante é que eu gostaria até que o Ivan estivesse aqui hoje para honrar a vida dele. Eu já falei isso para ele, mas gostaria de honrar a vida dele perante a igreja. Porque eu me lembro que ele chegou um dia para mim e falou: Jota, quero te pedir perdão. Perdão por isso, por isso, por isso. Gente, eu externamente fiquei impassivo. Assim, não demonstrando nada, porque eu não queria demonstrar sentimento, porque eu era forte, mas por dentro eu estava arrebentado. Porque eu via meu irmão, que eu falava, um cara orgulhoso, soberbo, né? Como eu era, todos nós éramos. Meu irmão nunca tinha pedido perdão, nunca nem tinha pedido desculpas para mim. E eu não lembro, tinha quase 30 anos na época. Não, 27. Eu falei: só pode ser Deus para mudar uma pessoa desse jeito. Mas eu não expressei nenhuma emoção. Por quê? Para não me mostrar fraco. Para ele achar que aquilo estava fazendo alguma coisa em mim. Eu perdoei ele, né? E fomos vivendo nossa vida. Ele conheceu a Andrea, né? Começou a se relacionar, casou. Passou um tempo, ele me convida para um retiro. O que vocês acham que foi a minha resposta? Não. Não quero. Não quero ir em retiro. Aí ele... Hoje eu entendo ele, né? Mas ele, sabendo tudo o que poderia acontecer no retiro, ele falou: Jota, Jesus está voltando. Você já parou para fazer as contas como está a tua vida com Deus? Tudo que uma pessoa que não é cristã não quer ouvir é isso. Por quê? Porque isso soa como acusação. Para quem está no mundo, gente, não fale isso. Por quê? A pessoa já sabe que está no pecado. A pessoa já sabe que está chafurdando na lama. E você ainda vai lá e vai falar que Jesus está voltando, que a pessoa precisa. Isso é o que Satanás precisa para falar: está vendo? Você vai se converter, dali a pouco você está julgando as pessoas igual seu irmão. Mas eu entendo que o coração do meu irmão era me levar para aquele retiro, para que eu pudesse ter um encontro com Deus. Passou mais um tempo. Aí, o Murilo já morando em Curitiba, né? Que é meu irmão mais novo. Eu fico sabendo que ele também se converteu. Né? Eu falei: caramba. Eu falei: o Ivan estava passando uma fase difícil, tinha terminado um relacionamento de anos, né? Estava frágil. Os crentes pegaram ele fácil. Eu falei: estava abalado. Mas o Murilo
2 faculdades, advogado, assessor de deputado, um cara inteligente, um cara formado, porque nessa época, o que aconteceu, pessoal? Vou contar para vocês entenderem. O Ivan abandonou a faculdade para jogar bola. Só foi voltar a fazer faculdade depois de casado. Então, o Ivan não terminou o estudo. Então, olha a justiça própria, né? Tipo assim, eu julgava meu irmão, por quê? Porque ele não tinha terminado uma faculdade. Então, eu falava, o Ivan, né? Mas o Murilo, passa-se um tempo, o Murilo chega para mim, Jota, vamos conversar? Vamos. Queria te pedir perdão. Gente, o perdão vai fazer toda a diferença na vida daqueles que você ama. Não seja orgulhoso. Mesmo que a pessoa fique impassiva na sua frente. Mesmo que a pessoa não demonstre. Não seja orgulhoso. Novamente, eu, impassivo, perdoei ele. E aquilo veio, né? Eu falei, meu Deus, eu falei, que é isso? E eu vi a mudança de vida dos meus irmãos. Só que aí vem as mentiras do diabo, né? A gente fazia festa, eu com meus amigos, e era bebida para todo lado, e chamava meus irmãos e eles não iam. Eu falei, tá vendo? Não vai pra... Porque da igreja, né? Não vem, não pode tomar uma cervejinha, não pode tomar uma caipirinha, não pode tomar um whiskinho. Acho que não pode comer nem carne, né? Aí eles faziam as festas deles e me chamavam. E eu ia. Aí não tinha cerveja, né? Não tinha bebida. Vou abrir um parênteses aqui e contar para vocês. No casamento do Ivan, eu era padrinho. E no casamento do meu irmão não teve bebida. O Marcos estava lá, né? Marcos e a Tânia. O Chico também, né, Chico? Tem alguns que estavam lá. Eu era padrinho. Vocês acreditam que no meio da festa eu saí para ir num bar beber? Saí da cerimônia, não da cerimônia, já tinha terminado a cerimônia, né? Mas saí no meio da festa para ir beber num bar. E depois voltei. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Nem sei se meus irmãos sabem disso. E aí o Murilo também começa a mudar de vida. Encontra uma gaúcha, lá de Porto Alegre, que falava bate, né? Aquele sotaque que eu tiro sarro até hoje. E me convida para ir no noivado, lá em Curitiba. Eu fui, junto com o Alcineu. Muitos de vocês aqui conhecem, que é meu amigo. Eu brincava com o Alcineu, né? Que eu era amigo deles desde que ele tinha cabelo. E hoje ele tem cabelo de novo, né? Não me pergunte o que ele fez. Acho que é milagre, né? Mas, enfim. Ele se converteu, tá? Mas o que acontece? A gente foi pro noivado, né? Uma cerimônia bonita. Terminou o noivado, o que aconteceu? Eu, Alcineu, festa. Essa era a minha vida, gente. Mas Deus estava me tratando, Deus estava me quebrando. Deus estava me moendo por dentro. E nesse processo, um dia, minha mãe chamou uma moça e um rapaz para irem almoçar lá em casa. Eu nunca tinha visto eles.
E aí esse rapaz chegou para mim e falou, posso fazer uma oração contigo? Eu falei, pode. Esse rapaz orou comigo, gente. E falou coisas que só eu sabia. Não tinha como a minha mãe ter falado, ou alguém que me conhecia, porque eram coisas que só eu e Deus sabíamos. Quem aqui já teve uma experiência dessa? Então, quando Deus falar contigo, não fica olhando para os lados, pensando, quem abriu a boca para falar da minha vida para essa pessoa? Quem ainda não teve experiência, ou já teve e achou que foi alguém que caguetou, né? A gente fala, que entregou você, não foi. Não foi, gente. E eu sei de muitas pessoas que Deus traz palavra, a pessoa fala, eu não volto mais lá naquela igreja, todo mundo já sabe da minha vida. Tem alguém falando mal de mim lá, está falando tudo da minha vida. Aquilo ali mexeu comigo por dentro. Porque eu não me mostrei fraco. Porque, veja bem, com o meu histórico, olha a cabeça de um religioso, de um fariseu, que eu era. Depois não era mais, depois virei o pecador publicano, né? Eu não matava, eu não roubava. Eu era bom. Eu só tomava umas de vez em quando, falava uns palavrão, contava umas piadinhas sujas. Não queria o mal de ninguém. Essa é a mentira que a gente acha que, não, eu só faço isso. Aí vou na igreja de vez em quando, confesso meu pecado ali. Então, o que aconteceu? Deus foi usando as pessoas para ir me quebrando. Eu achava, eu falava assim, que eu tinha um coração bom, eu achava que eu era o melhor da família. Eu falei, se eu fosse o melhor, eu tinha sido o primeiro a me converter, né? Eu era o pior. O coração mais duro. E meu irmão casou lá em Porto Alegre. Eu tive uma experiência ali com Deus tremenda, né? A gente foi até Porto Alegre de carro. E chegando lá, o sogro do meu irmão, o Moisés, teve a festa de noivado. Teve um coquetel na casa dele. Ele tinha uma casa linda lá em Porto Alegre, com piscina. A gente participou do coquetel. Ele chegou para mim e falou, rapaz, seguinte, Deus me deu uma palavra para trazer para a tua vida. Não deixa você sair de Porto Alegre sem eu falar. Eu falei, beleza. Sabe o que eu fiz? Fiquei fugindo do homem 3 dias. O Jamê contou a história de uma vez de um cara que pulou o muro de casa para fugir dele. Essa semana, esses dias eu fiquei sabendo do irmão, não vou falar o nome para não expor, que a gente ia ministrar lá em Catanduvas. E ele confessou para mim, hoje ele está com o Senhor, né? Ele tinha 16, 17 anos, ele confessou, Jaime, você acredita que um dia você chegou lá para ministrar na minha casa? Eu pulei a janela para ir festar com meus amigos, estou te confessando isso. Gente, que coisa, né? Até perdi o raciocínio agora. Estava fugindo dele. Aí passou o casamento, tudo no domingo de manhã, a gente tinha que voltar para Cascavel de carro. E eu tinha que pegar, eu estava dormindo numa outra casa, eu tinha que pegar minha mãe, que estava lá na casa do sogro do meu irmão. E eu fui até a casa, né? Na garagem, assim, estava uma galera, cheio de gente. E eu peguei as malas da minha mãe, botei no carro rapidinho, falei, eu vou vazar mais rápido daqui para não ouvir o que esse cara tem para falar para mim. Gente, como é bom um profeta saber
Quando tem que falar, tem que falar. Esse homem chegou para mim, a garagem cheia de gente. Tinha umas 16 pessoas naquela garagem. Ele falou: rapaz, você está indo embora sem ouvir a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida? Eu fiquei roxo, amarelo, azul, nem sei a cor que eu fiquei, né? Murchei. Falei: vamos ouvir, né? E eu estava do lado de fora da porta. Digamos que aqui fosse o umbral da porta, né? A garagem estava assim, como se vocês estivessem aqui, né? Todos dentro, todo mundo olhando para mim, né? Porque depois que ele fala aqui em voz alta, tipo assim, não tem mais segredo, não é uma coisa assim, ó. Quer dizer, ele podia ter falado em outro momento, só eu e ele, mas eu fugi, né? Aí eu estava do lado de fora da garagem, ele encostou de costas para mim no umbral da porta assim, e falou: olha, Deus me mostrou que você está desse jeito. Olhou para trás para mim e falou: ó, você está olhando, vendo as pessoas todas felizes, sorridentes, todas as pessoas bem, e você está na porta. O que você precisa fazer é dar um passinho e entrar. E não falou mais nada. E eu, na minha ignorância, na minha cegueira espiritual, eu voltei com essa palavra para Cascavel, martelando a minha cabeça. Eu falava: o que esse homem quis dizer para mim? Gente, quando a gente tem discernimento espiritual, não é difícil você entender uma palavra. Mas quando você está cego espiritualmente, você às vezes tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. É isso que a palavra fala. Quando você está na idolatria, na mentira, no engano, às vezes Deus está gritando no seu ouvido e você está surdo para aquilo que Deus está falando contigo. Eu sei que passaram-se ali uns dias, e ó, como que era, né? Eu era tão religioso, tão fariseu, gente, que eu guardava a quaresma. Eu ficava 40 dias sem beber. E achava, não é no sábado, na sexta, 00:01, eu já estava no bar, com um copinho de chopp aqui, eu pedi o chopp uns 2 minutos antes, né? Botava ali para 00:01, eu fazia o brinde. Então eu era tão religioso, pessoal, eu era tão fariseu. Olha que ignorância. E o casamento do meu irmão foi na quaresma, então eu não bebi no casamento do Murilo, porque foi na quaresma. Teve brinde de champanhe. Ontem teve brinde de champanhe também, lá não sei se com o Arthur lá e a Ana, não lembro. Mas teve brinde de champanhe. Eu fiz o brinde e não tomei a champanhe. Gente, hoje eu olho para trás e falo: que coisa. Como eu era fariseu. E aí, depois de uns dias, eles vieram, o Ivan e um amigo. Estavam lá na pizzaria, era um sábado à noite, falando do casamento, uma semana depois. Falando, né, das meninas no casamento, tal. E aí, Jota, né? Aí eu falo assim: gente, né? Assim, deixa as meninas em paz lá. Elas estão seguindo Deus, eu não quero desvirtuar as meninas. Pelo menos essa consciência eu tinha. Tem gente que não está nem aí, né? Vem para a igreja atrás de relacionamento. Pelo menos essa consciência eu tinha. Que eu não queria tirar uma pessoa que estava andando com Deus do caminho de Deus. Porque eu sabia que se eu me relacionasse com uma pessoa que estava no caminho de Deus, eu ia tirar essa pessoa. Porque eu servia a Satanás. Apesar de achar que não. Então, eles estavam ali comendo uma pizza e
conversamos. E no sábado seguinte já era sábado de aleluia, então já podia voltar a beber, né? E eles comendo pizza e eu tomando chopp. E aí esse amigo do meu irmão, que eu não tinha relacionamento, hoje tenho, irmão em Cristo, quem me apresentou a Rita. Então ele brinca até hoje para mim que eu devo 2 pedronas, não é pedrinha para ele, né? São 2 pedronas. Ele chegou para mim e falou: Jota, já faz algum tempo que Deus me falou para te entregar uma palavra e eu acho que é hoje. Eu falei: mas que coisa, pensei comigo, né? Esses crentes toda hora, Deus mandou te falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus... Sabe quando você está assim, que coisa, né? Por quê? Porque eu tinha uma mentira no meu coração que eu achava, porque eu cresci ouvindo, e eu creio que muitos de vocês também, que Deus castiga. Não sei se vocês cresceram com isso. E então eu achava assim, que quando Deus fosse falar comigo, era para me acusar, era para me chicotear. Mas às vezes que Deus falou comigo, em momento algum Deus trouxe juízo. Pelo contrário, Deus trouxe misericórdia e graça. Não estou falando, gente, que Deus não pode falar de outra maneira. Pode, tanto que Ele faz, certo? Mas normalmente Ele faz, tá? Vou explicar para vocês. Normalmente Deus traz palavra de juízo para quem já anda com o Senhor e está desviado do caminho. Eu vamos dizer assim, eu não andava com Deus. Eu vivia na ignorância. Então, o que aconteceu? Eu falei: fala. Ele falou assim: olha, Deus tem mostrado que você tem buscado mudar a sua vida. Você quer parar de beber, quer parar de fazer essas coisas, mas você não consegue. Porque você quer mudar para que Deus te aceite. E Jesus está te dizendo hoje: aceite Ele no teu coração e Ele muda a sua vida. Amém? Naquela hora, quem aqui é mais antigo sabe, né? Eu já falei isso, caiu a ficha. Para quem é mais novo, vou contar para vocês, tá? Existiam os orelhões antigamente, quando não tinha celular, que para você falar com alguém, você tinha que pôr uma fichinha. E aí quando caía a ficha, que completava a ligação. Se você fizesse a ligação e não botasse a ficha, quando a pessoa atendia, caía a ligação. Então, tinha muita gente, né, que pegava e fazia a ligação, tentava burlar o sistema, né? Aí é outra história, né? Mas enfim, quando a ficha caía, a ligação completava. Aquela hora caiu a minha ficha. Eu falei: espera aí. Quer dizer que você está me falando que tudo que eu fiz até hoje para agradar a Deus, eu queria mudar de vida, eu queria que Ele me aceitasse, que não valeu de nada, mas se eu entregar meu coração para Jesus hoje, Ele vai me libertar, Ele vai mudar minha vida? Ele falou: é. Eu falei: simples assim? Ele falou: simples assim. Aí eu olhei para eles e falei assim: por que vocês não me falaram isso antes? Mas eles não falaram antes porque eu não deixava, gente. Eu fugia. E aquela noite eu entreguei a vida para Jesus, continuei tomando meu chopp e fui para a balada. Aí meu irmão falou: ó, eu falei: o que eu faço agora? Ele falou: faz um estudo bíblico, vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Aí até o Ivan falou: quer que eu te ensine? Eu falei: Ivan, você é meu irmão, eu amo você, mas eu não acho que vou ficar à vontade. Aí eu lembro que muitos de vocês conhecem, falei assim: o Durval, o Dudu, né, na época a gente jogava bola junto. O Durval, ele também vai na igreja? Não é na mesma igreja. Ah, mas será que lá na igreja dele? Ó, deve ter, né? Fala com ele. Aí eu fui. Aí fiquei de ir conversar com o Durval para ir no estudo na casa da dona Palmira, né? Mas essa é outra história. Então, aquela noite ali eu entreguei a vida para Jesus, fui para a noite. A hora que eu pisei o pé
na balada, gente. Eu olhei em volta assim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Tinha uma coisa dentro de mim, e hoje eu sei, que era o Espírito Santo, que me incomodou de um jeito que eu tive que sair daquele lugar. Mas foi tremendo assim o que Deus fez. Deus foi me libertou depois da bebida, me libertou, né, dessa vida devassa que eu levava. Mas o que eu quero completar para vocês é que nesse tempo eu comecei a buscar Deus, comecei a orar, falar: Deus, me perdoa. Como eu fui orgulhoso, como eu fui soberbo. Eu me senti acusado pela vida que eu tinha vivido. Eu achava que eu não era digno de estar na presença de Deus. Mas na igreja, eu recebi o amor que eu precisava. Pessoas me abraçando, pessoas me trazendo palavra, pessoas dizendo que eu era amado, que eu era precioso. Então, quando eu voltei para casa, o Pai me recebeu de braços abertos. E eu te digo assim, Jesus te recebe de braços abertos. Só que a gente tem tanta ferida que o fato de Jesus te receber de braços abertos é o começo do teu tratamento, não é o final. Jesus te abraça e fala: vem cá, filha, agora eu vou cuidar de você. E para Jesus cuidar de você, você precisa deixar Ele cuidar. Porque se você não deixar Ele curar tuas feridas, dali a pouco você está abandonando de novo a fé. Então eu posso dizer para vocês que eu vivi os dois lados dessa parábola. O lado, primeiro, do filho que estava dentro de casa, estava indo na igreja, mas estava julgando as pessoas por dentro. Estava falando. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos aqui dentro apontando o dedo para quem está do lado de fora, julgando como se nós fôssemos melhores do que os que estão lá fora. Mas a diferença nossa está aqui, para quem está lá fora e não quer saber de Deus. Eu vou contar para vocês, já falei isso, mas tem pessoas que não ouviram. É uma experiência que eu tive um dia, recém-convertido, recém-batizado no Espírito Santo. Então eu tinha o hábito, né, de orar em línguas, indo para o mercado, voltando, fazendo compra e orando e falando com Deus. E eu estava indo para o mercado fazer compra, orando. E aí olhava para as pessoas e falava: eu falo com Deus, aquele ali acho que não fala. Eu ouço a Deus, aquele ali acho que não ouve. Ou seja, o coração se ensoberbecendo porque Deus estava falando comigo. Olha, gente, como a gente tem que tomar cuidado com a soberba. Aí cheguei na porta do mercado, tinha um mendigo. Esse mendigo ficava ali porque ele queria receber, né, o socado, que nem na porta do templo lá, né? E aí, eu chegando, eu olhei aquele mendigo e falei: Deus fala comigo, com ele não. E aí o Espírito Santo falou para mim: Jaime, sabe qual que é a sua diferença? A diferença sua para aquele rapaz? Eu falei: não, Senhor. Ele falou: é que você já me conheceu, ele ainda não. Aquele dia, gente, eu entendi que eu
jamais poderia julgar as pessoas, achando que eu era melhor do que alguém, que eu era o filho preferido de Deus e que quem está lá no pecado não merece o amor de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado de não sermos como aquele fariseu, né, que batia no peito, que julgava o publicano, falando que ele era bom. Para a gente estar encerrando, o que eu quero dizer para vocês é que nos braços do Pai eu recebi novas vestes, um anel e uma família. Essa parábola não fala quanto tempo o filho ficou longe de casa. Mas eu fiquei 34 anos, digamos assim, longe de casa. E hoje, eu posso dizer para vocês, Deus restaurou, restituiu tudo que o inimigo levou. Mas eu carrego marcas e cicatrizes do tempo que eu não andava com Deus. Então essa palavra para vocês, crianças e jovens, não deixe morrer a fé de vocês por mau testemunho, porque às vezes algum tio falou algo que você não gostou, ou de uma maneira que você não gostou, ou te chamou tua atenção porque você fez alguma coisa errada. Estou falando para criança, mas tem adulto que é assim também, né? Fica tudo melindroso quando recebe uma correção de Deus. A Bíblia diz que Deus disciplina todos que recebem por filho. Amém? Então, o fato de Deus te receber, o fato dele te acolher, como esse pai acolheu o filho de volta, não significa que que aquilo ali acabou. Jesus é a porta e o caminho. Ele é o começo e o fim. Tem gente que chega e não quer entrar pela porta. Tem gente que passa da porta, mas não anda no caminho. Então, é algo constante. Você tem que passar pela porta, andar no caminho até o fim. Nossa vida é feita de desafios. Jesus nunca prometeu uma vida tranquila. Amém? Vamos orar. E quero fazer uma oração especial para aquela pessoa que ouvindo essa história se identificou como um fariseu ou como um publicano. Que você possa entender que Jesus só vai mudar na sua vida aquilo que não faz bem para você. Ele vai melhorar aquilo que você já é. Jesus nunca vai tirar de você aquilo que você tem de bom. Pelo contrário, Ele vai aperfeiçoar. Mas Ele não pode permitir que você fique como está. Jesus não pode permitir que você fique doente dentro da igreja. Jesus quer te tratar. Jesus quer curar teu coração. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Então, quando você se sentir desconfortável em relação a uma palavra, em relação a uma ministração, fale com Deus. Fale: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Será que o Senhor está gritando comigo e eu estou com os ouvidos fechados? Será que o Senhor está pulando na minha frente, mandando um irmão falar
coisas para mim e eu não estou enxergando. Será que eu estou tão cego assim, Senhor? Pai, tira as vendas dos nossos olhos. Quero repreender todo espírito de surdez, de cegueira na vida dos irmãos. Que a partir de hoje nós possamos ver claramente, nós possamos ouvir audivelmente a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Pai e nós somos os filhos. Alguns fariseus, outros publicanos, mas todos nós somos filhos. E o Senhor ama tanto o filho que saiu de casa, quanto o que ficou. Mas o Teu amor, Pai, é diferente. E nós muitas vezes, Senhor, julgamos quando o Senhor ama aquele que vem depois de fazer tanta coisa errada, tanta besteira. Nós olhamos para o Pai e muitas vezes falamos: Deus, eu estou te servindo há tanto tempo e eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Eu estou te servindo há tanto tempo e eu não tenho um ministério. Eu estou te servindo há tanto tempo, Pai, e eu não entendo o que o Senhor quer. Eu estou te servindo há tanto tempo e o Senhor não tem celebrado comigo. E o Pai te diz hoje: meu filho, eu sempre estarei contigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas se alegra comigo. Se alegra, porque esse teu irmão estava perdido e hoje ele foi achado. Se alegra comigo, filho, porque hoje eu vejo no teu coração que você está dentro de casa, mas você está distante de mim. Se arrepende, filho, porque eu também quero ter intimidade contigo. Eu também quero restituir aquilo que você tem perdido dentro de casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Que esse irmão, que essa irmã possa sentir nesse momento o teu abraço e a tua palavra dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. E eu transformo a tua vida por amor do meu nome. E a partir de hoje te dou novas vestes, te dou autoridade, te dou ousadia para falar de mim, para que aqueles que antes olhavam para a tua vida e zombavam de Deus, hoje eles vão olhar para ti e glorificar o meu nome, reconhecendo o poder meu, reconhecendo que sem mim você não pode fazer nada. Não é pela tua força, diz o Senhor, mas é pela minha força. Eu, Senhor, farei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.